dia, boa tarde, boa noite. E aí, pessoal, como tá aí com a gente aqui no Sem Rodeios? Quero ver o like de vocês. Quero ver o like, quero ver vocês compartilhando, colocando as suas opiniões, mesmo aquelas opiniões que a gente sabe que são meio que pavão misterioso, mas, né, é aquilo que digo. Vocês colocam aquilo que vocês querem falar, mas também vou ouvir aquilo que eu não quero ouvir. Corte rápido. É aqui no Sem Rodeios. Quem Então, é que canta essa música? O seu Valença, né? o que é? Pavão misterioso, Saramandaia. pássaro formoso. Vela Saramandaia, da década de 80 da Globo, passada às 10 horas da noite. Não, eu acho que 70. Acho que final de 70 para 80. É. Que eu me lembro, tinha o João Gibão, tinha o João Gibão, aquela Isso. asa. Ele voou no final da novela, ele voou. Juca de Oliveira. Isso, o Juca de Oliveira tinha a Dona Redonda, né, que estourou no meio. Esse- Explodiu no meio da praça, que aqui, o nariz de formiga. E não tinha o professor? Tinha o professor que virava lobisomem também, até o ator. Eu não me lembro o nome do ator. Aí, pessoal, ajuda a gente aí com os atores dessa época aí. Ó. Mas eu Quem aposto viu ainda essa na Saramandaia? década de 70. Será que foi? Pra mim foi. Vamos ver se o pessoal nos ajuda aí. Década de 70 ou início de 80, a novela Saramandaia? Gabriela, eu sei que foi A 75, Gabriela, primeira sim. novela cores da televisão brasileira. Depois teve um remake da Gabriela, mas a primeira Gabriela... Nossa, Sônia Braga. Sônia Braga, lindíssima ainda, como uma baita de uma atriz. Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela, e minha bandeira é verde e amarela. Nova, assim, ó, arrebentou com a boca do balão. Bom, né, só tinha só grandes atores, né? Saramandaia tinha grandes atores ali. Depois houve o remake, né? Houve o remake, né? Na Globo, né? Como sempre, né? Na Globo sempre. Ele não tem mais nada pra colocar, eles fazem o remake. Ele geralmente estraga a novela. Houve remake de Gabriela? Teve um remake depois de... Qual foi a atriz? A atriz foi... Ai, não me lembro direito da atriz. Houve o remake da Gabriela, do Capital... Pecado Capital. Do Astro também, houve também o remake do Astro. É. Todas as novelas daquela época eram feitas pela Janete Claire, né? Que foram... Roque Santeiro. Roque Santeiro. Roque Santeiro não teve remake. Mas foi original, aquela que foi censurada Pela ditadura, foi Roque Foi Santeiro. censurada. Por favor, prestar atenção. Depois eles fizeram, depois na abertura, e fizeram o Roque Santeiro também. Era muito legal isso. As novelas da Janete Claire, elas tinham um cunho social muito grande, e também uma crítica na época à ditadura militar. Né? Dizem que agora volta a Avenida Brasil, né? Avenida Brasil. Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Não fazer é outro remake, remake? não é remake, agora vem a continuação. Ah, a continuação. Vamos ver! Agora é que eu quero ver! Vão ver quem cai aqui! Não caio nunca! Será que vai ter continuação? E aí eu pergunto, será que o Tufão vai ficar pobre dessa vez ou não? Não sei, você sabe que ele era corno, né? Aqui no Rio Grande do Sul, será que vão pelar o Tufão agora? Será que fica pobre? Será que vai ser a história do Tufão? Será que a Carminha pela o Tufão de O vez? Tufão vai virar o quê? Vai virar um ciclone? Um furacão. Não, realmente, gente. Mas esse quem é o pavão misterioso da política brasileira, professor Roberto? o pavão misterioso da nossa política brasileira, fica o grande prêmio com Flávio Bolsonaro. Será que o Rachadinha? É o Alcocur, né? É que nem É te o lembra, Alcocur? te lembra quando tinha aquelas, no carnaval principalmente, tinha os festivais de fantasia, e quem era o Alcocur era o Clóvis Bornai, E Evandro de Castro Lima. E Evandro de Castro Lima. Onde os dois só ganhavam, né, os concursos de fantasia. Daí, já que eles só ganhavam, o que fez o pessoal? Não, vocês acabam sendo o concurso, não adianta. É o caso do Flávio Bolsonaro, o nosso Alcocur, né? Porque toda semana tem uma surpresa. Mas é agora, uma caixinha de agora no surpresa. carnaval nós temos outra figura extraordinária, né? Que é o herdeiro do Evandro de Castro Lima e do Clóvis Bornai. Ah, não acompanho mais. É aquele cidadão, como é que é o nome dele? Eu não me lembro. Porque já Não acabou, consigo né? lembrar. Aquela coisa que se tinha na época do carnaval, sempre. Milton Cunha. Porque assim, eu gostava muito do carnaval, porque tinha todo um processo de mobilização social do carnaval na época. Que era os bailes, começava com os bailes, com os festivais, eu com frequentei os muito concursos, para depois chegar nos grandes desfiles Porto da Alegre, exposição, o azul e branco, o vermelho e branco. vermelho e branco, o baile do Tererê, o Teresópolis Tênis Tênis Clube, Clube, o Petrópolis Tênis Clube, o Independência. Rivalizavam. Gondoleiros. O Gondoleiros, o azul e branco do Gondoleiros. Bom, eu lutei judô nos Gondoleiros, né? Eu fui da equipe de judô da década de 70, né? Aquela grande equipe do professor Naushiba, né? Que é o que nos treinava e a gente chegou a ser campeão sul-americano na época. Eu tenho um primo meu, o Nelson Mazoco, que ele chegou a ser campeão pan-americano, um dos primeiros campeões. O que é hoje a Sojipa era o que era os Gondoleiros na época. Naquela época da década de 70 no judô, quando tava começando em Porto Tínhamos Alegre. futebol de salão de primeira linha. Tinha futebol de campo. Basquete. Mas bem, olha só. Basquete. Tu pega os jogadores hoje da seleção, tá? É uma crítica que eu sempre falo. Eu tava esses dias na barbearia, né? Fazendo o pouco cabelo que eu tenho, né? Meus lindos cachos que eu tenho, né? Então, daí eu tava fazendo, geralmente quando eu chego lá na barbearia, eles me dão desconto, né? Porque quase eu tenho que cortar, né? 90%. Mas é pra conversar. Daí eu tava conversando com a gurizada nova, né? Que agora a barbearia virou barbearia gourmet, né? Essa barbearia hoje acabaram aquelas barbearias de antigamente. Não é mais barbearia. Raiz. A barbearia terminou a expressão. Aí, pessoal, vê se vocês me mandam o endereço, uma barbearia raiz, aquela que tem pôster. Que tinha aquela máquina seleção, manual, do time de futebol, manual. né? Aquela revista Playboy que tinha pra galera. Mas olha só, eu cheguei e tava conversando com eles sobre a Copa, né? E daí, sabe que essa gurizada não sabe, não acompanhou os grandes jogadores da década de 70? Não sabem. Pelé, Rivelino, né? Tostão, ou então da Copa de 68, 64. Não, 66. Como 66, 64. 2, né? 58. 58, que é o Garrincha. Eles não acompanharam. Pra fazer um paralelo, uma diferença com o que tá hoje o futebol brasileiro. Até mesmo na época do Zico, Sócrates, né? Toninho Cerezo. Ah, não, a gurizada disse que aquela época era futebol amador. Só que era um futebol arte, era um futebol que ganhou tricampeão, foi 3 vezes campeão mundial. Se essa gurizada, trouxe a Copa do Mundo. se essa gurizada soubesse o que era uma bola de couro legítimo molhada,
Aquela couro ou a bexiga, aquela anterior do Pelé? Não, aquela Pelé? bola de couro legítimo, molhada, que pesava 5 quilos. Né? A gurizada ia saber o que era jogar futebol Não, naquela e a época. gente jogava bola. A gente jogava bola na frente de casa, a gente jogava bola no campinho, a gente jogava bola. Por exemplo, tinha o eucaliptus ainda. Aqui Ali no Menino Deus. né? Tinha o eucaliptus, onde a gente jogava bola na frente lá do Hipódromo Cristal, lá no Shopping Clube, onde é que é hoje, né? O Shopping Cristal, aquela região, viu, gurizada nova aí? Lá tinha uns 7 campos de futebol. E ali é o que se formava a vanguarda do futebol da gaúcho. E aqui em Canoas também, Batista, Acabaram com os Falcão, campos. Cedeniro, jogadores que saíram da várzea. Né? Exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de interior. Eu sou de São Gabriel. Né? Olha lá, professor Roberto, professor Roberto entrou. São Gabriel é no centro do estado. Né? São Gabriel se classificou para o Campeonato Gaúcho, quase ganhou a taça governador do estado em 75, com 10 jogadores do time saídos da várzea. Saídos da várzea. Tinha apenas um jogador meia-direita, Toninho, que veio do Esporte Clube Bahia, que era gaúcho também, mas cria do Guarani de Bagé, né? Que era de fora da cidade. Mas olha só os jogadores que se formaram nos campos de futebol do interior. Renato Portaluppi, Que veio do interior. veio do Bento Gonçalves. Veio do Bento Gonçalves, o Falcão, Veio de Canoas. veio de Canoas, Batista, veio de de Canoas. E jogadores de ponta, gente. Jogadores, o Leandro, né? Jorge Leandro. Lá no Rio de Janeiro também. Eram jogadores de várzea. O Zico era um jogador de várzea. Professor Sócrates, jogador de várzea. O Garrincha veio Garrincha era de várzea, não tinha nem campo de veio de futebol. Pau Grande, lá Pau em Grande, Niterói. pra te ver. E dizem que ele realmente valia o nome da cidade. Garrincha. Ele valia o nome da cidade. E daí, assim, olha só, esses jogadores de futebol, eles não tinham no seu centro ganhar dinheiro. Era jogo de futebol. Quando eles iam para a seleção brasileira, eles vestiam a camisa da seleção O brasileira. Garrincha mal sabia assinar o nome. E assinava contratos em branco com o Botafogo. Muita gente ganhou dinheiro. Em cima do Garrincha, diretores do Botafogo exploravam o Garrincha. Leia o livro Estrela Solitária. Vocês vão saber a vida de um dos maiores jogadores de futebol que esse país já teve. Camisa 7 da seleção. Garrincha começou a beber cachaça aos 8 anos de idade com o pai dele. Claro que eles passavam fome, né, Se cara? tornou- Cachaça era pra matar fome. Se tornou alcoólatra aos 8 anos de idade e morreu aos 49 anos, vítima do Do alcoolismo. alcoolismo. Exatamente. Foi Vários justo. jogadores de futebol daquela época morreram. Porque assim, vinham da pobreza extrema. Pobreza extrema mesmo. Naquela época o Brasil vivia na pobreza extrema. E esse pessoal que vinha lá de baixo, entendeu? Era o que mais valorizava o país. E eram muito poucos que jogavam fora do país. O Pelé foi o único que foi pro Cosmos, né? Foi quando, me corrijam, que ele foi jogar no Cosmos. Quase que No Santos ele fez bons contratos também, porque era o Pelé. Não, o Pelé já é diferente. A relação do Pelé já é diferente. O Pelé, ele foi bem orientado. E o mais interessante, gente, era o exemplo que os jogadores davam de futebol. O Pelé era o mesmo dentro de campo e o mesmo fora de campo. Um atleta fenomenal. Por isso que hoje ele é considerado o maior atleta do mundo. Porque não é simplesmente que ele jogava bem. A conduta dele fora do estádio. A conduta dele social. Tu não via escândalo do Pelé. Tu não via como hoje tu vê os jogadores. A seleção brasileira, quando se apresentava e ia pra concentração, eles iam pra concentração. Não tinha família, não tinha sair pra fazer churrasco, não tinha festa, mesmo quando perdiam. E temos várias fotos da seleção brasileira esperando o trem, sentados em bancos de madeira. Né? Eles se misturavam com as pessoas. Por exemplo, eles foram jogar no México em 70, né? Que daí já tinha o nome Pelé, por exemplo. Ele era admirado pra caramba no México. Vejam esta série da Netflix, Exatamente. chamada Brasil 70. E essa série é emocionante. Eu assistia 3 capítulos, não vi o 4 capítulos. Cara, eu te digo Tu assim, assististe toda? toda. Eu e a Luísa, a gente pegamos um domingo, né, Luísa, que tá aí? Pegamos um domingo e fizemos uma maratona, né? A gente gosta de Aqui a maratona. minha esposa se manifestando, discorda, Pelé não tem valor contudo, nunca assumiu a filha legítima, baita covardia. É verdade. Pelé tem essa mancha, a minha esposa está Mas depois ele dizendo. assumiu no final da vida. No final ele assumiu. Não adiantou nada. Já tinha morrido, Mas inclusive, o a filha morreu de Pelé, por essa mancha, mas isso aí não deteriora o que ele significa. dentro do futebol. Né? Dentro do futebol e fora também. Não deteriora o que ele... Isso aí não macula toda, entendeu? O processo histórico. A gente também não pode ser tão radical quanto isso quando se faz né, um julgamento. Então né? discorda da Camila. Eu discordo assim, ó, da questão que ela bota no contexto. Ela joga num contexto geral. Ela joga como se isso aí anulasse todo o processo dele de construção. E não é. Porque a gente teve gerações e gerações de jogadores pós-Pelé e de jovens que viam no Pelé um exemplo. E que muita gente, entendeu? E eu me incluo nisso. Os nossos heróis. Eram meus heróis. Pelé era um herói meu. Não, também foi meu. Fittipaldi era um herói meu. Emerson Fittipaldi era um herói meu. Piquet já não é teu herói. Já não é minha geração, entendeu? Garrincha era um herói nosso. Então que a gente constituiu e que nos fez e moldou o nosso caráter. Ou seja, as partes positivas. Ser humano é ser humano, ele tem tanto positivo como negativo. Mas o interessante é isso, que sirva de lição para a sociedade. Agora tu pega hoje o Neymar da vida. Não, o Neymar não tem. Pega o Neymar da não vida, dá exemplo. entendeu? Não dá bom exemplo. Pega o Neymar da vida. Qual é o exemplo que o Neymar deixa para a sociedade e para a nova geração? Qual o ensinamento que ele bota? Como é que ele vai fazer com que haja nova geração de jogadores de futebol? Me diz só. Hoje em dia tu pega um jogador, com 12 anos, mal entra nessas escolinhas aí, já são vendidos antes mesmo já para o exterior. E perde contato com a nação. Nós temos uma realidade do futebol que foi criada lá atrás, quando o João Avelange assumiu a presidência da FIFA. João Avelange é um brasileiro, que tornou a FIFA de uma entidade meramente esportiva, como deveria ser-lo, Teria que ser, né? transformou a FIFA numa empresa. Lá em 1974, quando o Avelange assumiu a presidência da FIFA, já vai muito tempo, né? Já vai muito tempo. João Avelange transformou a FIFA numa empresa, em grandes negócios, o futebol virou negócio. E desde lá, o Uruguai, por exemplo, que era um país rico futebolisticamente, começou a exportar jogadores em terra idade. O Brasil iniciou esse processo dos anos 90 para cá. E hoje nós estamos no patamar que o Uruguai estava na década de 80. Decadência total. Não é à toa que o futebol brasileiro chegou ao patamar, chegou ao limbo onde está. Né? Exportando jogadores, o futebol inflacionado da maneira onde está. Né? Eu me lembro de um futebol, ainda peguei a época que o futebol do interior, por exemplo, onde grandes pecuaristas, fazendeiros, agricultores, sustentavam as equipes de futebol. Né? O jogador de futebol não recebia o que ele recebe hoje. Ele vivia bem, ele ganhava um bom salário, mas ele não se tornava um milionário. Exatamente. Ele jogava pela camiseta, jogava pelo time, mas existia um amor pelo esporte. Hoje não, o amor é o dinheiro. Exatamente. Hoje é o esporte de alta... Como é que a gente chama mesmo? Alto rendimento, né? É de alto rendimento. Mas Até o judô, que é a área que eu
que eu lutava, que eu pratiquei muito, entendeu? Durante a minha vida, uma boa parte da minha vida, hoje em dia tu não encontra mais. Hoje o judô de alto rendimento. E o que acontece? Acabou. E o que também aconteceu em 74? Certo. Em 74 aconteceu um fenômeno paralelo ao que você está dizendo. Rinus Michels, treinador da Holanda, que lançou aquele futebol total, aquela correria total, Sim. que acabou encantando o mundo, carrossel holandês, né? enfeitiçou os treinadores brasileiros. Tá enlouquecido. O que aconteceu? Contaminou os treinadores e os preparadores físicos brasileiros. O europeu não tinha talento nenhum. E o que aconteceu? Aqui se encantaram. Fizeram que, vamos imitar os europeus. Hoje em dia o jogador de futebol tem uma caneta desse tamanho, caneta, leia-se, perna, coxa, né? Uma caneta desse tamanho, e não dá um passe de 5 metros. Não domina os fundamentos. Por quê? Porque ele trabalha 70% fisicamente e 30% com bola. E fora o desgaste físico. O né? treinador trabalha 30% com bola, fundamentos, né? Já não existem mais campinhos de várzea, e o preparador físico exige que se forme um atleta. Atleta pratica atletismo. Né? Atleta corre 100 metros, 800 metros, 500 metros, salto com vara. Jogador de futebol é outra coisa. Jogador de futebol faz a bola correr. É o que acontecia antigamente. O futebol brasileiro sempre foi assim, a bola corria mais que o jogador. Hoje o jogador corre mais que a bola. O jogador Mudou, inverteram-se as coisas. O jogador de futebol virou atleta. E jogador de futebol não pode ser atleta. Hoje virou uma mercadoria à venda. Jogador de futebol não pode ser atleta. Jogador de futebol tem que tratar a bola com carinho. Gerson, que foi um dos maiores lançadores deste planeta, que metia uma bola de 40, 50 metros onde queria. Ele, entre outros, tinha Sérgio Lopes do Grêmio, fita métrica. Tostão joga. Eles tinham uma canetinha dessa largura. Gerson fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Didi não corria. O príncipe etíope, bicampeão do mundo 58, 62, jogou no Real Madrid, foi boicotado por Di Stefano, argentino, que ficou com ciúmes dele. Né? Didi jogava parado. Metia uma bola no ângulo como queria, de 3 dedos. Né? Folha seca. Ele chutava fora da grande área e fazia gol. Não corria. Didi não corria. Didi caminhava em campo e metia a bola onde queria. Comandava a minha cancha. Era um jogador de futebol, não era um atleta. Não era o box to box, como chamam hoje, que tem que correr de área a área. O futebol estragou. A gente vê hoje a diferença quando o jogador hoje ele precisa entrar na pequena área para fazer gol. Antigamente eles chutavam fora da grande área e faziam o gol. Aí tinha o Éder, que acho que foi um dos grandes. O ponta esquerda do Grêmio. O Éder fazia gol fora da grande área. Ele botava a bola onde ele queria. Tadeu Ritt jogou no Grêmio. Então, Tadeu Ritt essa era outro maestro do meio campo, já no fim, nos estertores do futebol arte, 1977, 78. O Tadeu veio pro Grêmio já em fim de carreira. Né? Grandes jogadores. Gaspar Rodrigues Fronteira. O Gaspar do Grêmio. Tinha o Nelinho também, do Cruzeiro também, que era outro grande jogador, que tinha uma bomba que ninguém segurava. Né? O Falcão Falcão já era um jogador mais moderno, né? Da correria, técnico. Da movimentação, técnico. Batista era um jogador técnico, mas era mais brigador, mais de desarme. Né? Figueiredo usava muito o cotovelo, né? Anchieta era mais técnico, zagueiro do Grêmio, né? Grande cantor de boleros. Né? Grandes jogadores do passado que ficaram para a história quando a gente vê uma seleção nossa atual. A gente vê o fruto do capitalismo. É a nossa seleção atual. Só querem dinheiro, só querem Além de serem fracos, jogadores muito fracos. Que, por exemplo, o jogador antigo, o jogador de futebol mesmo, ele saía, né, ele deixava de jogar bola aos 40 anos. E levava porrada. Te lembra aquela Copa onde perseguiram o Pelé? Acho que foi de 60 que perseguiram o Pelé, não deixaram o Pelé jogar? 66. O Otto Glória, o treinador brasileiro, mandou o zagueiro Moraes bater no Pelé. Bateram toda a Copa do Pelé. E o Pelé em 70 foi lá. E hoje em dia, se acontece a mesma coisa, tu acaba com toda a seleção no primeiro tempo. Porque essa gurizada encostou no calcanhar deles e acabou. Mas hoje com VAR, com isso, com aquilo, tá na rua. Sim, mas eu tô falando assim, a questão da força do jogador hoje. Não tem mais força. O jogador hoje novo, o jogador de futebol, ele se contusiona, é rápida a contusão dele. Entendeu? Não aguenta o joelho dele por causa do quê? Por causa do alto rendimento. Por causa da filosofia do alto rendimento, como tu falou. É o atleta. Ele tem que ser atleta. Claro, e vai desgastando. Uma corrida desenfreada, futebol. Com quantos anos o Garrincha saiu do futebol? Quantos anos ele tinha? O Garrincha tinha uns 38. Mas ele tinha artrose irreversível. Sim, é um cara que já tinha artrose. Mas tu pega hoje um jogador aí novo aí, com quantos anos saiu o Ronaldinho Gaúcho? O Ronaldinho pode jogar até hoje. Pode jogar, mas saiu fora. O Lazário. Ronaldo Lazário. O Nazário arrebentou o joelho. Exatamente, guri novo ainda. E o problema de peso. Exatamente. Então, é como eu digo, né? A qualidade do futebol brasileiro, ele tem uma decadência, ele está num processo de decadência. Isso por quê? Porque é justamente da filosofia que eu chamo, da filosofia neoliberal jogada junto com o esporte. Que é o quê? O rendimento financeiro antes, entendeu? Do conceito do jogador de futebol. Isso é que nem frigorífico, né? O frigorífico é um atravessador. Chega lá no produtor, ele vende a carne pro frigorífico, o frigorífico fatura, vai pro consumidor final, o supermercado fatura, e aí o consumidor final paga por tudo isso. Tu tinha antes o coletivo, como a Luísa tá falando ali no canal do São Roberto, o futebol era um esporte coletivo, né? Não é hoje tudo é individualismo, realmente é. Depende do principal jogador, o Messi, por exemplo, da Argentina. Por que a Argentina perdeu? Todo mundo tá dependendo do Messi. A Espanha foi um futebol coletivo, ganhou da Argentina. Porque dominaram todo o jogo. Mas é isso aí, gente. E a Argentina não soube perder, né? E falando em coletivo, vamos então para nossa pauta de pesquisa eleitoral. Da eleitoral. minha esposa Camila, que acabou de dizer que o Neymar só serve para divulgar bets. Exatamente. E enriquecer as custas do endividamento das pessoas. Exatamente. E o que falar da Virgínia, então? Bem, Que vive no colo do Vinícius Júnior e deixa os filhos em casa para as babás e as vovós cuidarem. Né? apoiando o Flávio Bolsonaro. Mas vamos para as pesquisas, por isso que o Flavinho tá com 35,8 na Atlas Intel Bloomberg. Que esse é um instituto bom. Exatamente. Foi divulgado dia 29 de julho, né, a pesquisa Atlas Intel Bloomberg. E o Lula né? quanto está? O Lula 44,9. São 9 pontos à frente do Flávio no primeiro turno. A gente nota aí, entendeu, que houve um aumento, né, da pesquisa de junho para a pesquisa de julho no segundo turno no primeiro turno. Quantos pontos? 6,3. Houve um grande aumento de 2 pontos, né, pró-Lula. E o Laranjão? O que o Laranjão anda fazendo? O Laranjão, ele quer, né, desespero deles é tentar dar um chega pra lá no Lula, né? Até que ele tentou trazer, agora antes da convenção do Flávio, dois
dois agentes, né, para começar, né, a prospecção de fake news, para tentar desestruturar a campanha aqui no Brasil. Uma intervenção direta, né, na nossa soberania. Né? E é muito típico, eles fizeram isso na Colômbia, fizeram isso na Bolívia. Né? Por onde? Por quê? O que eu vejo? Os Estados Unidos ele precisa ter, né, a América do Sul sob os seus joelhos. O Laranjão não quer conversar com ninguém porque ele não sabe conversar. Simplesmente ele não sabe conversar. Só que não adianta, né? No Brasil não adianta, porque pelas pesquisas que a gente tem, e aí eu peguei uma série de pesquisas, desde a Atlas Intel até a Genial Quest, de julho, tá? Do primeiro turno, por exemplo, a Atlas Intel, né, de julho, de 22 a 27 de julho, o Lula está 44,9 no primeiro turno e o Flávio Bolsonaro 35,8. No segundo turno, 49,2 para 42,9 do Flávio Bolsonaro. No Datafolha, que foi divulgado dia 22, colheu as informações do dia 22 a 24 de julho, o Lula está com 40%, né, contra 32 no primeiro turno do Flávio Bolsonaro. Enquanto que no segundo turno, o Lula já aparece 48 a 43. Né? Na Genial Quest, né, entre dia 10 e dia 13, colhidas as informações, primeiro turno o Lula aparece com 40 e o Flávio com 28. No segundo turno, Lula bate 45 e o Flávio 37. Né? Na News Leaders, né, que foi colhida dia 24 a 23, né, o Lula no primeiro turno tem 42 contra 33 do Flávio, né, no segundo turno 47 a 43. Essa da News Leaders, né, eles apostam uma vitória no primeiro turno. Eles estão apostando, o CEO da empresa está apostando, né, uma vitória no primeiro turno. Mas sabe que existe uma convergência aí de entre 8 pontos a 9 pontos de diferença do Lula para o Flávio Bolsonaro em todas as pesquisas? Se a gente for pegar a diferença deles da Quest, que ele tem uma diferença de 8 pontos no segundo turno para o Flávio Bolsonaro, a Atlas tem uma diferença de mais 6,3 pontos, e no Datafolha, que tem uma diferença de mais 5 pontos, e a News Leader, que tem uma diferença de 4 pontos já no segundo turno, para te ver que, né, a média aí, ela fica em 5 a 6 pontos. E o mais interessante, viu, Marco, é o seguinte, ó. Eu fui pegar as outras pesquisas dos anos anteriores, das outras eleições, de 22, eu fui atrás, professor, né, a gente teve que fazer uma pesquisa, né, pra gente fazer um cruzamentozinho, como é que era a conjuntura anterior com a conjuntura. Então eu fui desde 2018. Peguei lá nas eleições de 2018, né, que foi a eleição logo depois da prisão do Lula, que foi 2018, onde tinha o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad, pra vocês terem uma ideia. O Jair Bolsonaro tinha 46,3% no primeiro turno, né, que ele foi pro segundo turno 46,3%. E o Fernando Haddad com 29,28%, 16 pontos, olha bem. No segundo turno, o Jair Bolsonaro, ele ganhou por 10% de diferença. Marca isso aí, 10% de diferença. 55,13 a 44,87. Tá? Olha quanto a Haddad buscou. Né? Do primeiro turno pro segundo. De 16 baixou para 10. 2022, tá? 2022. A diferença caiu para 1,80 com vitória do Lula contra Jair Bolsonaro. Ou seja, Jair Bolsonaro, que em 2018 teve 55,13, já em 2022, 49%. O Fernando Haddad, que teve em 2018, 44,87, o Lula teve 50 pontos de diferença. Uma diferença de 10 pontos, não de 1,80. E isso com o Bolsonaro, gente, com o governo, a estrutura do governo, com a máquina do governo. Entendeu? E ainda o Lula, nesse tempo, entendeu? Enfrentando a Tebet, o Ciro Gomes, o Felipe Amoedo, a Soraya Tronic e os outros. Cada um deles, entendeu? Tinha 4%, 3%, 0,4%. Esses votos migraram. Esses votos migraram. Entendeu? Pro segundo turno. Agora o que tu tem? O Lula com a máquina, com uma diferença de 9 pontos na frente do Flávio Bolsonaro. Tá, e essa migração do primeiro turno para o segundo? Essa migração do primeiro turno ele extrapola. O Lula vai para 8% na frente. 8% de diferença. Qual é a soma dos candidatos no primeiro turno dos outros? Eu não fiz essa soma dos candidatos. Faça agora. Vamos lá aqui, ó. Vamos fazer aqui. Dá 8, 35, 40, 47, dá 43% no primeiro turno. Somando, o Lula pode ganhar por 1 ponto. Por isso mesmo que a Newsweek está dizendo que o Lula ganha no primeiro turno. O Lula ganha por 1,5 no primeiro turno e fecha a época, porque tem que ter, né, a metade mais 1, né? Exato. Então o Lula consegue a metade mais 1 na Newsleader. A gente vê aí, entendeu? Por que isso aí? Por que esse fenômeno que a gente está vendo, que o Lula vai para quarto mandato? E é histórico. Nenhum presidente, né, do país, né, do Brasil conseguiu chegar ao quarto mandato como o Lula está chegando. Com essa diferença de votos sobre todos os outros. Por quê? Porque tem uma credibilidade internacional, credibilidade do seu trabalho, entendeu? E proposta de nação. O que nós não vimos na convenção do PL. Nós não vimos na convenção, a gente viu um circo armado. Nós vimos uma pantomima. Exato, a gente não viu isso aí, todos os analistas políticos, eles observam isso aí, observaram. Né? Observaram o que foi a convenção do PL. Em nenhum momento não houve um discurso sequer, e aí eu faço um desafio para quem é bolsominion, para quem aposta no Flávio Bolsonaro, uma proposta sequer de nação, uma proposta sequer econômica, uma proposta sequer de transição social, uma proposta sequer de estratégia de construção de nação. Tu não vê isso aí. É ausência. E aí que se reflete nesses números. Exato. E aí eu pergunto o seguinte, também, além desses números, nós temos uma ação do próprio Flávio Bolsonaro, que além de não ter proposta nenhuma, ele está empenhado, eu vejo manifestações ali, como sempre, falando em roubo de eleição e tal. É a opinião pessoal deles. É a opinião pessoal deles, tá. Mas existe uma estratégia como pano de fundo de tudo isso. Eu estou com um problema de olhos secos de novo. Tá? A luz do estúdio me faz que esse problema volte. Não tem problema. Seguimos. Flávio Bolsonaro nitidamente está trabalhando naquela velha estratégia do Steve Bannon de desacreditar nas urnas. Só que fica uma pergunta, a seguinte pergunta. O PL tem a maior bancada do Congresso Nacional. E essa bancada foi eleita através de quê? Das urnas. Então não adianta dizer que a eleição foi roubada. Se a eleição foi roubada, então a bancada do PL não pode existir e foi eleita de forma ilegítima. Então vamos parar com essa falácia. Né? Só quem tem
miolos moles, como se diria, ou miolos de galinha, pode acreditar numa afirmativa dessas. Mas tu sabe de onde é que vem esse papo furado, né? Claro que esse papo furado já vem lá dos States, lá do Steve Bannon, quando o Trump utilizou a mesma falácia quando da invasão do Capitólio, aquela tática toda que também foi utilizada aqui no 8 de janeiro e vai ser fatalmente utilizada após as eleições de outubro. E eu digo mais, assim, a gente tem que fazer uma análise do porquê que eles fazem, o que o Steve Bannon faz, e eles tentam repetir aqui sem nenhuma coerência. Como é que é as eleições americanas? Vamos analisar as eleições americanas? Como é que é o método das eleições americanas? Eles não têm um TSE, entendeu? Eles têm até um porquê de dizer que é fraudado nos Estados Unidos. Porque realmente a democracia americana não é democracia americana. Porque tu não tem controle nenhum. Ó, são votos que são colhidos pelo correio, tem estados, que cada estado... Gente, assim, você tem que ver... Tu não pode fazer um comparativo entre nação para nação. Porque eles têm culturas e formas, né, diferentes de atuação dentro do campo democrático. Tá? Às vezes o que a gente diz, aquele país não é democrático. Para nós. Mas para eles lá, eles são uma democracia. Mas para eles. Mas se a gente for fazer uma comparação de democracia mesmo, transparência e organização eleitoral, nenhum ganha do Brasil. Porque olha só, vamos pegar as eleições americanas. Como é que é feita as eleições americanas? Como é que é feita, Marco? Como é que é feita? Tu começa a votar um mês antes pelo correio. Cada estado americano, eles têm uma regra própria, eles têm uma lei própria deles, certo? E uma lei eleitoral própria deles. Começa por aí, tá? A distorção. Eles começam. Voto por lista. Uns estados têm aquele votinho por lista que tu vai lá e dá assinatura, que é o que os bolsominions queriam fazer aqui, né? Novamente, aquele voto da década de 70. Te lembra o voto da década de 70? Que é a voto da década de 80, que tu tinha que ir lá e marcar, entendeu? Que tu ficava meses contando os votos e tu não sabia o resultado. E tinha às vezes, houve casos que elegeram o Collor e elegeram o Fernando Henrique Cardoso que urnas sumiram, né? Urnas sumiram, ou seja, malotes sumiram, porque eles guardavam aquelas votações, né, que eram feitas em malotes que, dependendo do estado brasileiro, os caras pegavam e sumiam. Apareceu aqui no Rio Grande do Sul, na eleição de 82, se eu não me engano, apareceram cédulas no lixo. Exatamente. Então, assim, ó, nos Estados Unidos é assim, é totalmente, né, totalmente desorganizado o processo eleitoral deles. Além, é claro, que tu tem a votação popular, pode ser de um presidente, mas os delegados escolhem outro presidente, como foi feito o caso do Trump com a Hillary Clinton, que ganhou no voto popular com a maioria do povo americano votando, né? Do país americano votando na Hillary, e perdeu os delegados. Então, gente, a gente não pode comparar, se é pra dizer onde tem fraude, eu posso dizer, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem fraude. E um monte de fraude. É um sistema complicadíssimo. E aqui no Brasil tem urnas eletrônicas. Como é que elas não são vinculadas ao Wi-Fi? Então começa por aí, né? Que essa história de fraudar a urna, como veio na campanha em 2022, aquele argentino, que veio do Instituto Argentino, dizer que porque poderia ser por ser hackeadas. Gente, não tem como ser hackeado o sistema. Porque o sistema não é interligado. O sistema não na internet. Não tem ligação. Não é via internet. Ele tem um canal próprio. Exato. Não tem nem canal próprio. É através de CDs, entendeu? É gravado. Ele tem uma interligação própria com o TRE. Ele não é veiculado pela internet. Ele não funciona. Ele não funciona dentro, linkado na internet. O código-fonte, já está divulgado o código-fonte. O código-fonte. O código-fonte. Você sabe o que é código-fonte? Você sabe o que é código-fonte? Não sabem. Não sabem. Entendeu? Código-fontes não sabem. Né? Então o que acontece? Já foi divulgado o código-fonte, é colocado, pode entrar lá no TRE, tá lá o código-fonte à disposição, cara. Então esse papo furado, isso aí, né? O Guedinho da Globo, da G1, já fala, isso aí é conversa pra boi dormir de gente que já aponta a sua derrota antes mesmo de concorrer. Já estão apontando a derrota. Isso aí novamente vem à pauta, todos, e vai ser sempre isso, gente, vai ser sempre isso. A parte derrotada vai sempre alegar alguma coisa. Vai sempre alegar alguma coisa. E vamos ser bem claro, o Lula também alegou isso aí, lá na primeira, logo que começaram a usar as urnas eletrônicas também. Né? E elegeram o Fernando Henrique Cardoso. Então, assim, ó, isso aí já é uma pauta debatida, uma pauta, assim, ó, que já virou lenda, essa história. E os bolsonaristas, eles absorvem isso aí, uma tentativa clara de tentar desqualificar, né? Tentar desqualificar o processo eleitoral para quê? Para tentarem achar um subterfúgio para justificar o seu próprio fracasso. Porque eles não apresentam propostas. Na campanha, eles colocam o bode gostam de botar bodes na sala. Pautas morais, o espantalho da pauta moral, né? A volta do comunismo, que nunca existiu, porque o Lula não é nem comunista, muito menos socialista, né? Então, assim, ó, não existe isso. Né? Não existe isso. É pura narrativa. Ao contrário do que foi essa semana encontrado e foi feito, e já foi denunciado, o uso por parte do senador Flávio Bolsonaro, né, como senador, encaminhando leis para beneficiar setores de mineração de empresas do Forcaro. Isso é uma verdade. Está lá nos anais lá do Senado. E hoje, estourou na rede. Como eu digo, o Flávio Bolsonaro é uma caixa de surpresa. Ou seja, agora eu vou pegar o Caiado, apesar de não gostar muito dele. É o candidato Kinder Ovo. Cada dia é uma surpresa. Contigo, meu. Comigo, com os olhos secos, né? Acabei de colocar colírio. Mas existe também um boato aí de que Trump está preparando uma nova artimanha, ou seja, cooptar líderes venezuelanos, que já estão nos Estados Unidos, detidos, com a colaboração da vice-presidenta da Venezuela, que deu um golpe no próprio presidente Maduro, para falsas delações contra lideranças esquerdistas da América Latina. Mas acho que você não cola. Não vai colar. Não cola, porque já está mais que provado que mesmo, o cartel de Los Solos nunca existiu. É muito mais provável o Trump encontrar o cartel em Miami. Ali existe. O cartel de venda de drogas ali, de importação e exportação de drogas. Ou melhor ainda, eles iam na própria CIA, né, que por muitos anos, né, e até hoje, financia cartéis de drogas, né, para se autofinanciar suas operações nos países da América Latina. E também em países do Oriente Médio, entendeu? Para desestruturar países, né, democracias dos países. A gente viu a mesma operação feita agora na Venezuela, a mesma operação feita na Colômbia, na Bolívia, para tentar desestruturar
desestruturar as democracias internas, gente. Isso aí é mais que dado, não é à toa que a nossa embaixada, o nosso ministro de Relações Exteriores vetou a entrada de 2 espiões americanos. 2 espiões americanos. São espiões, sim, que iam entrar antes, queriam participar da convenção do Flávio Bolsonaro. Pra quê? Produzir fake news. Não é à toa que o atual embaixador, que diga-se de passagem, viu? Que consultando o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, certo? Ele não apresentou, porque assim, ó, qual é que é o protocolo? Eu sou presidente do país, eu quero mandar meu embaixador. Então eu mando as credenciais do meu embaixador primeiro, né, pro chanceler do outro país, para ele apresentar e verificar. Para verificar, certo? Quais são as credenciais, né? E se aceita ou não. Porque não é um processo. As relações exteriores, a diplomacia internacional, ela não é uma mão de sentido único, certo? Ela é, sim, entendeu? Uma mão de via dupla. Ou seja, eu mando pro país, né, as credenciais do meu embaixador. O país vai verificar e se ele quiser aprovar, ele aprova. Se não quiser aprovar, ele não aprova as credenciais. E daí o outro país tem que mandar outro credencial. O que aconteceu? O atual embaixador americano, que foi mandado, goela abaixo, e que está operando no Brasil, ele fez uma reunião, né, com tiktokers, com youtubers da extrema-direita, né, e com pessoas que não são vinculadas ao campo político. Ou seja, os programas deles, né, não são vinculados politicamente. São de outras áreas, como hipismo, como variedades, por exemplo. Para quê? Para começar, para eles comprarem a dólar, pagos em bitcoins, para que esses caras comecem a fazer fake news. Ou seja, recrutando brasileiros para darem um golpe e desestruturar a eleição para ajudar o Flavinho. Então o que a gente vê aí? O que a gente pode observar quanto a isso? Que o bolsonarismo tem necessidade de pedir ajuda para governos estrangeiros para tentar conseguir uma vitória interna. Porque pelo simples esforço deles, eles não conseguem. Por quê? Porque 1, são fracassados. 2, não tem proposta política. 3, não tem nenhum programa, né, que possa dar resposta, né, às ações hoje do governo federal do Lula. Exatamente isso, a realidade está dada aí. A realidade que nós temos hoje é que a nossa democracia, a nossa soberania está sob ataque. E nós temos brasileiros no nosso país que são recrutados para traírem a nossa soberania. É isso que está em jogo. A nossa soberania democrática e eleitoral. E aí temos, como sempre, algumas figuras infiltradas que não merecem registro. Que são pobres de espírito. Normal. Né? Diante dos fatos não existe argumento. Sim. Como é que a gente fala mesmo no jargão judicial? Juris experientes. É isso aí. Além disso, é claro, nós temos agora o André Mendonça, né? Que é outra ajudazinha. Que é outra figurinha. Que é outra figurinha, protegendo o filho do patrão dele. Porque é engraçado, né? Porque é engraçado. Aí tu vê um paralelo. Ele rapidinho, despachou para que houvesse uma investigação em cima do senador lá da Bahia, que era do PT, qual é o nome dele? O senador que era líder do Jacques Wagner. Em cima de supostas, né? Supostos dinheiro que ele tenha recebido ou relações que ele tenha com o Vorcar. Ponto. Engraçado que o mesmo André Mendonça, ele se faz de cego para um delinquente que tem uma relação. Até hoje ele não. Não, mas assim, ó, a relação dele agora está mais que comprovada nos contratos e na nota fiscal que ele passou para a empresa do Vorcaro, né, do escritório de advocacia dele, de 1,5 milhão, que ele tem que explicar. E o André de Mendonça fica calado quanto a isso. O André de Mendonça fica calado quanto à questão, entendeu, do seu Flávio Bolsonaro, em público dizer que pegou dinheiro do Vorcaro e esse dinheiro é fruto de roubo de aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro e de outros estados e municípios, dos fundos de pensão e aposentadoria. Para isso não serve. Mas, para ir atrás do Lulinha, aí serve. Mesmo depois deles terem averiguado que não tem nenhuma ligação do Lulinha com o INSS. Mas eles têm que fazer uma pesca probatória. Para que é isso aí? Para prestar contas para o ex-patrão dele. Mas uma outra pauta interessante é a seguinte. Um dia desses eu vi a melhor definição da simpatia do agronegócio pela direita. Tá? O agronegócio adora o Plano Safra, não há dúvida. O Plano Safra é a Bolsa Família do agronegócio. Eles adoram. Agora com essa última providência estão extasiados, maravilhados. Mais uma vez, passaram a mão na cabecinha dos produtores rurais. Eles não gostam por uma única razão. A direita é a preferida por quê? Porque a direita afrouxa a fiscalização ambiental. Exatamente. Os governos de direita deixam que eles façam e aconteçam, que eles desmatem, que eles incendeiem e que eles acabem com a nossa flora e fauna. À vontade, elas vão ter. E já os governos de esquerda, os governos socialistas, são mais rigorosos. Não só por isso também. Aí está a diferença. Eu vou dizer mais, é uma contradição do agro. Porque assim, ó, até 2003 não existia Plano Safra. Sabia que não existia Plano Safra? Mas exatamente o que eu acabei de dizer. O que eu acabei de dizer? Plano Safra. Não existia Plano Safra no Brasil, não sei se você sabe. Mas até o final do governo Fernando Henrique Cardoso, no Brasil não existia Plano Safra. O Plano Safra os beneficia. O Collor de Mello. Mas eles não gostam por essa razão. O Collor de Mello, ele aumentou em 50% a dívida do... 80%, exatamente. 80% a dívida financiada pro agricultor, pro grande agricultor, pro agro, no caso. Em 2003, além de criar o Plano Safra, o Lula parcelou essa dívida em 20 anos. Parcelou a dívida em 20 anos, né, dos fazendeiros e dos agricultores, tanto pequeno, pegou todos, desde pequenos e médios até os grandes, né, latifundiários. Ele parcelou em 20 anos, criou o Plano Safra e mandou a Embrapa estar presente no campo, desenvolver tecnologia. Foi aí que os commodities brasileiros começaram a aumentar, gente. E daí tu vê hoje, entendeu? Daí, no governo, dos dois governos do Lula, rios de dinheiro pro agro. No governo da Dilma, mesmo a Dilma quase impeachmentada, ela assinou o chequezinho
pro agro, Pro agro. entendeu? Chequezinho de milhões pro agro, entendeu? Depois houve uma queda no governo, depois que houve o golpe, por incrível que pareça, houve uma queda, né, nos valores do Plano Safra, houve outra queda durante 4 anos nos valores do Plano Safra no governo Bolsonaro, tanto é que a ministra, que era do Bolsonaro, ligar que hoje eles querem, porque querem que ela seja vice, ela não quer ser vice, pra vocês verem, ela não quer ser vice do Flávio, entendeu? Ela quer ser vice do Caiado, ela não quer ser vice do Flávio, né? Que ele não aumentou, ele congelou o Plano Safra, ele congelou. E daí agora, quando o Lula ganha, ele volta outra vez a aumentar o Plano Safra. Então, gente, é assim, ó, é uma contradição. Mas sabe por que isso é contradição? Sabe por quê? Que o grande latifúndio, além disso que tu falou, que é a questão da exploração da terra, né? Da exploração das nossas matas, desmatamento, para criação de gado, né? Extensivo, como eles gostam de falar, porque, sinceramente, gado extensivo, criação de gado extensivo, como eles falam, ampliação, né, da zona de plantio de soja, monocultura, né? Que deteriora o campo, O que eles querem? Também destruir os Yanomamis, a mineração, porque eles também se utilizam da mineração dos seus campos, do extrativismo, sem consulta nenhuma. E hoje o Ministério do Meio Ambiente está em cima, né, que nem do Salles, que foi preso com mais de 1 milhão, foi apreendido mais de 1 milhão de madeiras, ou vocês esqueceram, no governo Bolsonaro. E o delegado que deu flagrante foi afastado pelo governo Bolsonaro e pelo Salles. Ou vocês já esqueceram disso? Daí a grande diferença, gente. Daí o porquê que o grande agrobusiness não gosta do Lula. Por causa disso. E ao mesmo tempo, eu não sei, é uma coisa assim, ó, de relação, parece aquele relacionamento tóxico, né? Eu te dou dinheiro, te dou as condições para te crescer, te dou a tecnologia, e ao mesmo tempo é contra mim. Eu não consigo entender isso aí, gente. É isso, é exatamente isso que eu falei no início. É a questão da frouxidão interesseira dos governos de direita. Eu fico observando aqui as manifestações. Eu fico observando para ver a falência intelectual do eleitor da direita, né? A falência intelectual. Eu acho limitação. Limitação. Falência intelectual é um termo muito benigno, porque benevolente, porque quem tem falecimento intelectual é porque teve intelecto privilegiado em algum momento da vida, que não é o caso. É a deficiência cognitiva. Por exemplo, eu vejo aqui um caso que diz o seguinte: nós não temos saúde, educação e segurança, mas as propostas e as manifestações da direita apontam, por exemplo, para uma privatização da saúde. E aí sim, da educação. E aí sim veríamos como nós não teríamos mesmo saúde, educação e segurança também. Esqueceram do voucher, né? Esqueceram. O voucher do Paulo Guedes, né? Porque eles queriam privatizar o SUS, acabar antes da pandemia. O discurso do Guedes é bom. Também outro problema, é a falta de memória. Aqui tem uma menina Lucilene ali, mas é burrinha, pobrezinha, né? Olha só, daí assim, ó. O que eu vejo? Existe aí, entendeu? É também uma falta de memória do brasileiro. O brasileiro, ele carece disso, né? De memória. Talvez, né? Questão da falta de potássio na alimentação. Mas assim, ó. A questão da memória, né, eles esquecem que Paulo Guedes, antes da pandemia, ele estava pregando que o SUS fosse privatizado, acabasse com o SUS e fizesse que nem nos Estados Unidos. E, para as pessoas mais pobres, dessem vouchers. Você lembra dos vouchers? Sim. Da história dos vouchers? Ô, gente, é só vocês irem consultar. Vão lá na internet, isso aí não é invenção, isso aí não é fake news, isso aí é realidade. O problema, eu vou te dizer dos bolsonaristas, tá? O problema é assim. É que eles deixam o rabo preso com todo mundo. O rabo solto, melhor dizendo. Porque eles dão declarações, eles fazem prova contra eles. É a mesma coisa do pessoal que deu o golpe lá, aquele pessoal que tá preso. Né? Aquele pessoal da festa da Selma, né? Que tá preso. Os generais que estão presos, né? O Bolsonaro que tá preso é um presidiário, ele é presidiário e só tá na casa dele por uma questão de humanidade, mas de humanidade tem nada. Aquele cara tem que voltar outra vez pro cadeião, como todo brasileiro que é condenado a 27 anos de cadeia. E tem que começar 6 anos em prisão fechada. Então ele era pra estar preso, mas estão dando resfolego pra ele, tá? E ele tá procurando esgaçar essa questão e voltar outra vez lá pra Papudinha. Mas assim, ó, esse pessoal fez provas contra si. E a mesma coisa durante 4 anos de governo, esse pessoal fez provas contra eles. O governo deles. Por exemplo, quando falo, o Lula vai afastar o delegado, né? Agora fake news, né? Que o Lula vai afastar o delegado que está investigando o Lula. Fake news. Porque eles estão acostumados a afastar. Quem afastou delegados do Ministério Público, botou a BIM para trabalhar a favor do Flávio Bolsonaro foi o presidente da República na época, Jair Bolsonaro, que na reunião ministerial que foi filmada, que foi divulgada na imprensa, ele falou com todas as letras: eu troco o ministro, que na época era o Moro, do lado do Moro, eu troco o delegado, eu troco o superintendente, pra nenhum filho da puta arrebentar com a minha família ou com meus amigos. Então, declaração dele. Depois vemos o delegado sem a mínima cerimônia. Exatamente. Imagina que um sujeito, em sã consciência, vai dizer isso, ele pode até pensar. Mas ele não pode fazer, e nem pode fazer isso. Ele é presidente da República, gente. E daí tu pega assim, depois a gente vai ver as consequências. Ele afasta o delegado que desmascarou o Salles, naquele roubo, né, das toneladas de madeira irregular, né, que depois devolveu, o Salles depois do governo Bolsonaro devolveu para os caras que tiraram a madeira, né, desmataram a mata. Ele afasta os delegados que estavam investigando o caso das rachadinhas do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, bota a BIM para investigar e fazer com que o processo das rachadinhas no Rio de Janeiro fosse arquivado, além de fazer uma pressão em cima do Supremo Tribunal para não levar julgamento. É isso aí, para mudar o fórum, que o fórum deveria ser federal e não estadual, porque o Flávio era senador. Daí, gente. Aí tu tá falando muita merda, hein? Não tô falando merda, é só vocês irem, segundo gente. Digo, o seu Josimar deu branda. Seu Josimar, o senhor pega a internet, o senhor deve estar aí com o seu computador na frente. O senhor vai no YouTube, ou o senhor vai no Google, mas dá um like. Mas essa menina burrinha aqui, Lucilene, olha que o Bolsonaro entrou, ele mudou muita coisa. O que mudou? Não mudou nada. O Bolsonaro faz parte do sistema, gente. O Bolsonaro, né? O vice da Dilma, né? O Vampirão, né? O Fernando Henrique Cardoso, o Collor de Mello, Itamar Franco, né? Até mesmo o Sarney,
A ditadura fazem parte do sistema. E quem é o sistema é a burguesia, não são vocês. Eles é que mandam no país. Eles é que mandavam no país e ainda mandam. Porque eles são maioria no Congresso, apesar de ser uma minoria na sociedade. Por quê? Porque chega a época de eleição, eles compram os votos, eles mantêm as pessoas na ignorância, como os bolsonaristas, para conseguir os votos dos otários e para permanecer. E na hora de botar leis que te beneficiam, eles votam as leis que beneficiam o grande empresariado, né? A Faria Lima, o grande agro. Por que vocês acham que tem tanto dinheiro, né, para os planos safras dos grandes? Meu querido, né, meu querido, por quê? porque essa gente, esses bozoloides, são um perigo com a arma mais terrível que existe, que é o voto, que é o título de eleitor. Essa gente tinha que sofrer uma avaliação psicológica. E daí assim, ó, eles se utilizam do sistema. Por exemplo, quando eles colocaram os 2 ministros terrivelmente evangélicos, fizeram uma festa, né? E agora outro discurso, desde que eu vi um discurso do Flávio Bolsonaro, não, do Renan Bolsonaro. O Renan discurso dizendo assim, ó, não, eu tive que tomar muito omeprazol, né? Muito omeprazol e Ipanema pra assistir toda a convenção que o Renan bolsonarista, né? Porque eu gosto de ver. E eu enfrento essas... Né? Lula, tá me devendo, porque eu tenho que enfrentar essas coisas, né? Assistindo essas caqueiras, né? Mas olha só, o Renan chegou e disse bem assim, olha só o que o Renan falou. Não, onde é que já se viu? Se a gente deixar o Lula se eleger, ele vai botar 4 ministros, né, no Supremo Tribunal. Gente, presidente da República, ele indica os ministros do Supremo. Foi assim com Collor de Mello, foi assim com Sarney, foi assim com Itamar, foi assim com Fernando Henrique Cardoso durante 2 vezes. Foi assim com o Vampirão, quando botou o Alexandre de Moraes, que todo mundo chama de comunista, mas na realidade quem indicou o Alexandre de Moraes foi o Temer, entendeu? Foi o Temer, que hoje é amiguinho do Jair Bolsonaro, que fez aquela cartinha do Jair Bolsonaro, depois daquele 7 de setembro, que estava cagado de ser preso pelo Alexandre de Moraes, né, em 2021, né, foi 2021, né, naquela tentativa, porque esse presidente não vai obedecer mais o Alexandre de Moraes. Depois mandou uma cartinha todo com o rabo, né, rabo entre as pernas. E depois, no julgamento, foi pedir arrego e dizer, eu posso fazer uma brincadeirinha, o senhor não quer ser meu vice? Pois é, esse é o líder de vocês. Mas assim, ó, o Bolsonaro também indicou 2 membros. Que foi quem? André de Mendonça, né, e o Nunes Marques. E agora o Nunes Marques, eu gosto de ver, né, ele agora viu essa, que o Nunes Marques tem, quando saiu a questão do IA, do Bolsonaro, né? Porque o que diz lá a lei? Ó, tu é presidiário, condenado, tu perdeu teus direitos. Tu perde teus direitos. Tu não pode votar, não pode ser votado, tu não pode participar de campanha eleitoral, a tua imagem não pode ser vinculada, ou seja, tu tá em regime de cumprimento de pena. Pena! Por quê? Porque ele é condenado a 27 anos de cadeia, presídio. Por 27 anos, ele perdeu todos os direitos dele como cidadão. Eu tenho mais direito que o Bolsonaro. Terminou a live. Pena. Mas continuamos aqui no meu. Continuamos e estamos indo embora. Exatamente. Continuamos, estamos indo embora, mas continuamos. Né? Estamos indo então, assim, ó, então o Bolsonaro, né, ele não tem que fazer IA. É proibido perante a lei fazer IA. E o Nunes Marques tenta uma outra interpretação da lei. Ponto. Durma com barulho desse.